tarde. Primeiro eu vou responder uma pergunta que na verdade ninguém me fez, mas eu acho interessante fazer, que é por que Lhasa café? Então, Lhasa é uma cidade sagrada do Tibete, onde existem tesouros culturais da humanidade e que passaram por atentados, mas que durante muito tempo nem foi permitida a entrada dos ocidentais em Lhasa. E eu, particularmente, sou um amante da filosofia budista do Tibete. Foi alguma coisa realmente de coração, foi sentido. Ninguém me apresentou, nem meu pai, nem minha mãe. Então hoje, depois dessa pergunta que eu mesmo me fiz, que ninguém fez, a gente vai falar sobre um dos sentidos, um dos propósitos da nossa existência, que é o desenvolvimento humano, né? Então, na essência, o que seria um ser humano se desenvolver? Então, como eu gosto de responder sempre, depende. E sobre que aspecto? O ser humano pode ser abordado, segundo nossa metodologia, por 7 aspectos, 7 dimensões diferentes. E cada uma delas poderia estar falando sobre um método de desenvolvimento. Mas o que integraria o ser humano? O que integraria? Que aspecto do desenvolvimento eu poderia falar, olha, se eu desenvolver isso aqui, eu desenvolvo o ser humano de forma integral? E a resposta seria se eu conseguisse alterar o meu quantum energético, a minha energia do meu átomo, a forma como o meu átomo vibra para frequências mais organizadas, para frequências que organizem o meu ser humano, né? E aí você tem uma interferência direta no átomo pelo nosso sistema neuroendócrino, né? Pelos neurotransmissores, por hormônios, né? O sistema endócrino. Por exemplo, segundo a física, a definição de física, calor é grau de agito molecular, ou seja, quanto maior agito molecular, né, e colisão entre essas moléculas, eu produzo mais calor. Aí eu te pergunto, quando você fica irritado, você não sente calor? Né? Porque a produção e a sinalização pela adrenalina, ela vai fazer com que o seu coração altere sua frequência cardíaca, né? Então o coração vai acelerar. Se ele acelera, ele produz mais calor. Então a gente está conseguindo ver a ação direta da adrenalina sobre os átomos do coração, né? A musculatura, ela contrai, você tem vasoconstricção periférica, você tem liberação de colesterol, né? Então, olha a quantidade de efeito, né? O intestino e o estômago, eles paralisam a atividade deles. Então, olha a quantidade de reação que você tem por conta da adrenalina, né? Isso é pra gente ver. Agora, não seria uma ação organizada, principalmente se você estiver dentro de um carro e você foi fechado. Essa adrenalina, ela foi liberada por conta de uma reação inadequada, né? Você ficou com vontade de matar a pessoa que te fechou. Tudo que está em você é sagrado, inclusive a adrenalina. E ela é feita para que você consiga se defender, para que você consiga mobilizar a energia do seu corpo para uma reação de ataque ou de defesa, né? Ou de fuga. Mas a gente descaracterizou o
o nosso nosso meio ambiente, a gente descaracterizou o nosso meio habitat, né? Então, antigamente você iria liberar adrenalina no processo de fome, por exemplo, para que você pudesse caçar e tivesse agressividade para partir para cima de uma presa, né? Por exemplo, mesmo que fosse uma maçã no pé da árvore, você teria que subir e pegar, então demandaria isso. Então por que é que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando da ação dos neurotransmissores sobre a nossa frequência atômica, sobre a vibração do nosso átomo, para a gente tentar chegar junto a uma conclusão de que a frequência perfeita seria a frequência onde o indivíduo está sob a ação do amor incondicional, ou seja, a doação do amor, né, ou a vivência do amor dele por ele mesmo ou por outras pessoas, puramente para vibrar essa sensação, sem querer nada em troca, né? Essa vibração, então, ela teria o poder neurofisiológico de organizar todos os átomos, né? De relaxar os seus vasos, de ativar seu intestino, de ativar o seu estômago, ativar o seu sistema imunológico, relaxar a sua musculatura, reduzir as suas ondas neurológicas, reduzir sua frequência cardíaca, né, para que você possa entrar num estado de harmonia. E aí então, desenvolver um estilo de vida, escolher amizades, escolher fatores estimuladores dessa frequência, é uma luta, é uma batalha muito difícil, porque significa abdicar, significa selecionar, significa escolher, significa se doar, significa talvez não participar. E são escolhas muito profundas e são escolhas muito difíceis. Mas acima de tudo, a gente está falando de organização de relações. Então, como eu organizo a minha relação interna comigo e como eu organizo a minha relação externamente com seres animados e seres inanimados. Isso vem através de um processo de autoanálise, um processo de autocrítica, um processo de auto-reavaliação, para que você possa adequar o seu sistema de crenças e valores à sua sensibilidade. Então, os valores que te deram nem sempre são os valores que te tocam. Então, os valores que a gente compra, que a gente aceita, ou porque não teve maturidade ou conhecimento para questionar, ou porque por preguiça a gente escolheu aceitar, nem sempre são valores que vão fazer sentido à sua emoção, vão fazer sentido ao seu coração. Então, esse processo de reavaliação constante já é o processo de desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento seria a gente transitar o máximo de vezes possível por essa vibração, por essa frequência do amor incondicional, que é um trabalho muito difícil, muito difícil. Você talvez ficar 10 minutos nessa frequência deve ser alguma coisa bastante difícil, né? Aí, porque envolve você, se você tiver dor, você compreender o propósito da dor, você compreender a origem da dor, você compreender aonde essa dor onde essa dor vai te levar, né? A partir de um propósito, a partir de você compreender que existe um sentido amoroso para tudo, e a não compreensão disso é apenas um estado de ignorância do ser humano. Ele não vivenciou o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro ele é baseado na filosofia do amor, na filosofia amorosa, e a filosofia amorosa não tem nada a ver com ser vítima, não tem nada a ver com fazer cafuné, não tem nada a ver com afeto, não tem nada a ver com você não proteger o seu espaço sagrado e deixar que pessoas invadam o seu espaço sagrado. Não tem nada a ver com dizer sim sempre. Não tem nada a ver
com ajudar o outro, sem você compreender o verdadeiro propósito dessa ajuda, sem você ter primeiro se ajudado e ter compreendido as ferramentas, né? É um propósito de imersão, é um propósito de silêncio, é um propósito de compreensão profunda de um movimento da vida. E a gente está falando isso, na verdade, para a gente compreender quais são os principais fatores que atrapalham esse desenvolvimento. O que é que torna tão difícil, dentro desse sistema de crenças e valores, o que é que torna tão difícil esse desenvolvimento? É vibrar, né? Então, é a raiz da adrenalina, é a raiz do cortisol, que na verdade são frutos de uma relação de insegurança, de uma relação de medo, e daí vem a agressividade, e daí vem o egoísmo, e daí vem a ganância. E o contrário disso, que seria a serotonina, que seriam as endorfinas, o contrário disso se é conquistado através de muita batalha. E principalmente através da compreensão que não devemos rejeitar. Mas eu acabei de falar sobre dizer não, e agora eu estou falando de rejeitar. A aceitação profunda, o princípio oriental da aceitação, fala de uma compreensão profunda do pior sofrimento que você tenha. E quando você começar a elaborar e se aprofundar nessa relação desse sofrimento, você vai compreender, você vai entender em algum momento que não existem culpados, que a responsabilidade desse processo é de todos, é da sociedade, é de como nós viemos aceitando um sedentarismo, ou como nós viemos aceitando uma preguiça emocional de nos relacionarmos cada vez menos conosco e com os outros. Ao invés de sermos o tempo inteiro, nós compramos, nós temos e adquirimos títulos vazios, não sentidos. Somos muitas coisas que não sentimos. Esse é um grande problema. E um grande bloqueio nesse processo é a culpa e o não merecimento. A crença na culpa é um grande obstáculo para o desenvolvimento, porque a culpa, ela é um padrão mental que faz você girar de forma cíclica, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Porque se você ressignifica a culpa por responsabilidade e o princípio da aceitação, ou a própria lei do karma, você compreende que para cada consequência houve uma escolha, houve uma ação. E que se você compreende isso, e se você busca o seu momento, em que momento de consciência eu estava, em que momento mental eu estava, quando tomei aquela escolha, que dor rejeitada contribuiu para a minha desarmonização, para a minha desorganização mental. Porque só dessa forma, compreendendo e aceitando isso, e por que de novo aceitar? Porque se você rejeita, você libera adrenalina. E se você rejeita, você libera adrenalina, você caiu de novo naquela árvore do medo. Na árvore onde você vai ter o teu fluxo sanguíneo não chegando no lugar que deveria chegar, porque vai ter vasoconstricção, você vai ter uma desorganização elétrica no seu coração, você vai ter uma desorganização do teu sistema todo por conta do tempo das reações que vão ser atrapalhadas por essa velocidade. Você vai ter uma desorganização. Então, seria inteligente ou seria prudente, se você tem um grande problema, se você tem uma grande questão, você está harmonizado para resolver ou você está em pânico para resolver? Qual seria das duas maneiras a mais inteligente?
Então daí o princípio da aceitação, da não rejeição. É a compreensão profunda de que você é responsável por tudo que acontece, é você. E isso, apesar de duro, é maravilhoso, porque se você fez, você pode desfazer ou ressignificar. Nem sempre desfazer, mas ressignificar e optar por uma nova conduta alinhada com seus novos valores, que vão fazer com que você se aproxime cada vez mais da verdade vibracional do átomo do seu coração. E o coração é tão falado por tantos milênios, todos falam de coração, mas a ação, a verdadeira ação dos neurotransmissores, né, sobre o seu coração, sobre a velocidade dele e, consequentemente, pelo campo eletromagnético que ele gera, por conta da sua massa, do seu movimento, né, da sua velocidade. E esse campo, ele organiza e desorganiza as outras moléculas do seu corpo. Né? E aí a gente pode se aprofundar até por conta dessa ação do coração íntima do sistema ventilatório, né? E aí todo um equilíbrio ácido-base do teu sangue. E esse equilíbrio ácido-base, ele influencia direto na ação das suas enzimas. As enzimas são proteínas especializadas responsáveis por catalisar as reações, ou seja, as reações químicas, para que elas aconteçam, tem um pH do teu sangue, um pH das tuas células, ideal para que aconteça. E se isso não acontecer, você libera um monte de radical livre. E se você libera um monte de radical livre, muitas reações indesejadas podem acontecer por conta disso. E certamente você vai ter um envelhecimento celular precoce. Olha que lindo o que a nossa ciência de hoje em dia descobre, que já está em tratados como os Vedas, descrito em sânscrito há 5.000 anos atrás. A importância dos sentimentos, a importância da emoção, a importância dos seus valores, a importância de você ter um código de honra, de você ter um código de valores para que você possa seguir eles e não estar se esfaqueando, se apunhalando o tempo inteiro por fazer coisas que, por exemplo, você prejudique a outras pessoas. E essas pessoas venham a sofrer e você olha para elas e você vai sofrer junto, porque não há diferença entre você e o outro. Tem uma frase muito bonita que fala: se você não consegue ver o seu Deus no teu irmão, você não vai ver mais em lugar nenhum. Então, a culpa, ela faz você girar em ciclos. A ressignificação dela pela responsabilidade vai ser um trabalho duro. Né? A culpa, na verdade, é uma grande desculpa para preguiçosos, para você ficar no mesmo lugar. Ainda dizer, ó, estou comovido com a história, mas você não vai fazer nada. Quando você se torna responsável, não. Você precisa mudar essa história, você precisa alterar essa história. Então você realmente vai ter de se dedicar ao aprendizado e alterar os sentimentos sobre essa história, as ações sobre essa história, a fala sobre essa história. Uma ressignificação sentida e não falada. O não merecimento é a mesma coisa. Então, o não merecimento, quando você considera que você não merece, mas se você parar para você perceber, a natureza fala que você merece o tempo inteiro. Começa lá na fecundação, né, do óvulo, onde você já foi um espermatozoide vencedor. Você foi o que mereceu. De milhões, você foi o que mereceu fecundar. Você mereceu vir a esse mundo. E a primeira coisa que você ganha é o quê? É ar, amor incondicional da sua mãe, em condições não patológicas, mas você recebe o amor. A primeira coisa que você recebe é amor, leite quente, colo, ar. Então, olha como a natureza te trata. Olha como a natureza trata os animais também em situações não patológicas. Não é?
O gatinho ganha o leite, ele ganha lambida, ele ganha carinho, ele ganha colo, ele ganha calor. Então, como que um ser que já nasce ganhando isso, a primeira coisa que você aprende é o amor incondicional, né? Na Índia chama de amor biológico, é o maior amor, é o amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, de novo, em condições não patológicas. Olha o que é que você ganha, como você não é merecedor, não é? Mas, talvez, para pessoas mais frágeis, para pessoas em sofrimento mais profundo, seja importante para elas fragilizar outras pessoas, para que essas pessoas fragilizadas sejam manipuláveis de forma mais fáceis. Isso tudo, o que eu estou falando, na maioria das vezes, são processos inconscientes. Você consegue o que você quer a partir de fragilizar uma outra pessoa, e vai ter consequências que não são consequências boas, nem para você e nem para outra pessoa. Então, a compreensão da responsabilidade é linda, dura e trabalhosa, mas tem mais a ver com livre-arbítrio. A compreensão do merecimento, de que estamos aonde estamos e que o presente é um presente, no passado não posso fazer nada e no futuro eu também não posso. Mas se eu estou aqui, aqui precisa ser o melhor lugar. E se não estiver sendo o melhor lugar, o que é que falta para eu começar a trabalhar nesse projeto? Para que se torne um lugar agradável e que certamente a gente vai... Esse estado de ser agradável é um estado impermanente. A gente vai fazer a transição por esse estado várias vezes, e quanto mais você se dedicar à construção de uma realidade relativa que tenha sentido com seus valores internos e que tenha sentido com os valores da natureza, e isso é uma luta constante, diária, de ressignificação, de reaprendizado, de morte das personalidades antigas, e de realmente abandonar e saltar para um novo, para um desconhecido que fala de quem você é. É um trabalho lindo e talvez seja realmente um grande pilar. E eu peço verdadeiramente que vocês não acreditem em mim. Eu peço verdadeiramente que todas as ferramentas que eu estou lançando sejam questionadas por vocês, que vocês pesquisem, que vocês estudem, e que se realmente isso fizer sentido ao coração de vocês, se alguma das minhas palavras tocar o seu coração, a minha vida vai estar fazendo sentido. Mas questionem até a minha existência, questionem até essas ferramentas que vão ao ar. É muito importante que as pessoas que trazem essas boas ferramentas, que elas não existam, porque a sua audiência, você está escutando essas ferramentas, essas mensagens, é uma busca sua, e isso traz valor a você. Não perca o foco. Não transfira o foco do seu mestre interior para outras pessoas. O seu aprendizado, o que você precisa para a sua vida, só vai estar dentro de você. Às vezes encontramos e esbarramos com alguns amigos que falam algumas coisas sentidas e que a gente vai lá e pega e ajuda a gente a construir os nossos valores. Mas não perca o foco de você e nem do seu mestre interior, e nem do seu autodesenvolvimento. E hoje a gente fica por aqui. Mais um Laça Café.